Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 45 e 46, que dizem: No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Bom, queridos, aqui Jesus diz, que depois de tanto debater com aqueles líderes judeus, ele afirma que eles não creem nele porque Jesus está dizendo a verdade. Olha que contrassenso, queridos. Porque o correto é uma pessoa não acreditar na outra se a outra está dizendo uma mentira. Aí é o natural. A pessoa não acredita porque a pessoa está exagerando ou contando uma história sem pé nem cabeça. Mas olha o contraste que Jesus faz. Vocês não creem, vocês não acreditam em mim porque eu estou lhes dizendo a verdade. E assim é o coração mau, queridos? Ele rejeita a verdade. Como nós estudamos em João capítulo 3. Aquele que faz o mal despreza, aborrece a luz e não vem para a luz para que não sejam manifestadas as suas obras e sejam reprovadas. Então é isso. Jesus diz no capítulo 7 que o mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são más. E esses líderes judeus se achavam o topo da humanidade, se achavam os representantes de Deus na terra, só que na verdade eles eram opressores, exploradores, mentirosos e tinham um coração todo mau, implacável e cruel com os outros que não conheciam a palavra de Deus ou que tinham dificuldades nas suas vidas. Mas a gente tem que continuar pregando a palavra, queridos. Precisamos continuar dizendo a verdade, mesmo se as pessoas rejeitarem. O nosso objetivo não é alcançar, não é popularidade, não é que multidões... Não, nosso objetivo primeiro é pregar a verdade. Se multidões desejarem a verdade, que bom. Se não, a gente não abdica da verdade. Como muitos têm feito, que para obterem multidões vão pregar o que as pessoas querem ouvir, e não o que elas precisam e principalmente o que a palavra de Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina. Em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ensina ao seu filho na fé, Timóteo. O que o apóstolo Paulo diz? A esse que estava iniciando o seu ministério na pregação da palavra. Ele diz assim: prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com toda paciência, que é importante ter paciência, e doutrina, que também é importante. Porque virá o tempo, olha só a profecia dele que se cumpre hoje, Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão querer, mas vão ajuntar para si mestres segundo as suas próprias cobiças. E é o que se vê hoje. Não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas, para o engano, para a mentira. E que não seja esse o seu caso, nem o de nenhum de nós, que a gente se volte para a verdade. É claro que a verdade, às vezes ela nos repreende, às vezes ela nos corrige, às vezes ela nos exorta. Mas esse é o papel da verdade, queridos. O papel da verdade é nos livrar da mentira, nos livrar do engano, nos trazer para o caminho certo. A verdade não é para nos bajular, não é para dar tudo o que nós queremos. Tente você dar tudo que o seu filho quiser, dê tudo para ele. Você vai acabar com a vida dele. Talvez um dos piores males que você possa fazer para o seu filho é isso. E assim é Deus, e assim é a verdade. Ela nos dá o que necessitamos e nos dá a força, o ensino, a correção para que a gente tenha uma vida correta. E aí Jesus diz: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? E se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Então Jesus
pega os seus piores inimigos, aqueles que vinham acompanhando ele, buscando a todo custo encontrar algum problema, alguma fraqueza, algum defeito em Jesus, e não encontravam, como nós temos visto por vários capítulos, os judeus perseguindo Jesus, procurando algum motivo para poder matá-lo. E olha que interessante, eles tomaram a decisão de matar Jesus, sem ele ter nenhum problema, só porque não era ali da equipe deles e não estava bajulando eles e estava arrastando multidões após ele e não para seguir a eles. Eles já tinham tomado a decisão, a gente precisa matar, agora vamos procurar um motivo para isso. Olha como isso é falso, queridos. Primeiro tomam uma decisão, depois vão procurar alguma justificativa para isso. E Jesus pega esses aí, tão maliciosos, tão perversos, e pergunta: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? E nenhum deles podia, porque Jesus não tem e não teve nenhum pecado. Como diz Hebreus capítulo 4, ele em tudo foi tentado, passou por todas as tentações que um ser humano passa, em todas as áreas. Mas ele passou por tudo isso sem pecado, sem absolutamente nenhum pecado. 2 Coríntios capítulo 5 nos diz que ele sequer conheceu o pecado. Ele veio em absoluta perfeição como Deus que ele é. E nós precisamos seguir o exemplo dele. Não que seja requerido de nós uma perfeição absoluta, mas deve ser um alvo nosso, sermos as melhores pessoas possíveis. 1 Pedro 2 diz: para isso vocês foram chamados, porquanto também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então faça assim, queridos, que você evite o pecado, que na sua boca não haja qualquer tipo de engano, e se alguém te ofender, não ofenda de volta. Se você sofrer, não ameace ninguém, mas confie no Deus de toda justiça. Jesus, nessa pergunta que ele faz, quem de vocês pode me apontar algum pecado? Como se Jesus estivesse dizendo: apontem algum pecado em mim, então me rejeitem. Mas se vocês não conseguem apontar nenhum pecado, por que continuam me rejeitando? Se tudo que eu falo tem a mais absoluta perfeição, se tudo que eu vivo tem a mais absoluta perfeição e coerência com o que eu ensino, onde vocês estão se baseando para me rejeitar? E esse é o grande problema, queridos. Como você, alguém que conhece a Cristo, vai rejeitar a Cristo? Como certa vez eu ouvi um pastor dizendo: para mim a grande comprovação que Cristo é o caminho certo é você olhar para todos os ensinos dele. Ele nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a ter compaixão, nos ensina a mansidão, nos ensina a servir, nos ensina a negarmos a nossa natureza má para ajudar o outro, etc, etc, etc. Tudo a mais absoluta perfeição. Tudo que você esperaria ouvir se Deus viesse à Terra. O que mais a gente precisa para se prostrar diante dele e dizer: Senhor, me ensina. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, tu és o exemplo da minha vida. Ele é tudo isso. E que a gente siga ele, abandonando, deixando para trás as nossas fraquezas, os nossos pensamentos tortos, para seguir esse que não tem pecado algum. Ele não tem pecado algum e por isso ele pode ser o nosso exemplo perfeito e o bispo das nossas almas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. Vamos segui-lo. A graça e a paz do Senhor.